Professora Emília, boa tarde, seja bem-vinda ao programa Estação Acadêmica. Olá, professora, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Carlos, boa tarde, Janaína, boa tarde a todos os ouvintes. Professora Emília, vamos abrir a nossa entrevista com uma pergunta-chave sobre educação infantil. Afinal, de quem é a responsabilidade de educar crianças e adolescentes? Pais ou escolas? Essa é uma pergunta muito interessante sobre essa questão, né, da responsabilidade de educar. Na verdade, é uma responsabilidade que deve ser compartilhada por ambos, né? Tanto é uma responsabilidade dos pais quanto da escola. Às vezes acontece uma transferência de responsabilidades. Eu já vi, assim, mais de uma vez, professores e gestores afirmarem que os pais não educam, que jogam toda a responsabilidade para a escola. Como também já ouvi o inverso, né? Já tive notícias de pais que reclamam que a escola não consegue educar seu filho. Então, o que eu acho importante frisar é que a responsabilidade é dessas duas instituições, família e escola, cada uma com sua parcela de responsabilidade. É claro que quando a criança ela já chega à escola com uma boa base familiar, quando ela respeita os valores que são socialmente exigidos, quando ela tem noção dos seus deveres para com o grupo escolar, né, para com todas as pessoas, certamente essa criança ela não terá problemas na escola. Então, a responsabilidade primeira é, sim, da família. Quando a família dá essa base para a criança, o trabalho da escola será bem mais tranquilo. Até o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 4º, diz que é dever da família, sim, garantir a saúde, a alimentação e a educação. Agora, a escola ela passa a compartilhar dessa responsabilidade a partir do ingresso da criança nela, né, na escola. Mas a base, realmente, a criança traz de casa, e isso é fundamental. Professora Emília, na sua avaliação, a palmada ainda é um recurso para educar? Não. Na verdade, nunca foi, né? Inclusive, hoje, essa questão já é tratada em âmbito legal. Muitas pessoas ouvem, né, já ouviram na mídia, como Lei da Palmada, ficou conhecida como Lei da Palmada. Originalmente, esse tema ele foi tratado pela própria Organização das Nações Unidas, pela ONU, durante uma convenção internacional, se eu não me engano, em novembro de 89, que tratou dos direitos da criança. Então, a partir daí, houve todo um trâmite legal, né? Foi apresentado um projeto de lei à Câmara dos Deputados no ano de 2003, mas esse projeto ele ficou parado sem tramitação por um bom tempo. Só em 2006, então por 3 anos ele ficou parado. Só em 2006, atendendo novamente a uma disposição da ONU, foi elaborado um novo texto, um novo projeto de lei, que foi enviado para o Poder Executivo em 2010. E aí foi instalada uma comissão especial para apreciação desse documento, que, enfim, foi aprovado em dezembro de 2011. Então, isso é o aspecto legal, né, da questão da palmada. Eu posso ser firme com o meu filho, isso a gente pode... É importante também ressaltar os limites, o quanto eles são necessários para a formação do sujeito, para a formação da criança, mas eu posso ser firme com o meu filho, estabelecer limites sem necessariamente bater. Então, assim, eu posso pegar o meu filho firmemente pelo braço, sentar ele na minha frente, falar com firmeza, né, aconselhar, reclamar sobre alguma coisa que ele fez que não foi legal, que não foi bacana, e eu posso resolver isso sem bater. Então, assim, a gente entende, né, na perspectiva pedagógica, né, até em âmbito da psicologia mesmo, que qualquer ato de violência perante uma criança que está em fase de formação, né, de construção da sua personalidade, qualquer ato de violência ele acaba incitando mais violência. Então, assim, e outras tantas situações que nós vemos noticiar, até onde vai a palmada e onde essa palmada ela passa a ser uma agressão mais forte, um espancamento. Então, muitos pais não sabem, talvez, distanciar até onde seria uma palmada e o que seria mais do que isso, né? Então, o melhor mesmo é evitar. Então, limite sempre. Limite eu tenho que estabelecer, eu tenho que saber dizer não, eu tenho que mostrar esse limite para o meu filho, senão vai ser realmente aquele aluno que vai dar trabalho na escola. Então, a criança que não tem limite em casa, ela não tem limite em lugar nenhum. Ela chega na escola uma criança sem limite. E aí vem aquela primeira pergunta que vocês falaram, né? De quem é a responsabilidade sobre essa criança? Então, a família, inicialmente, tem que estabelecer limites, sim. Muitas das mazelas que nós vemos hoje na sociedade, das situações de violência, de jovens completamente sem noção dos seus deveres, né, completamente indisciplinados,
Isso vem da falta de limites em casa, mas a palmada não educa. E como se diz, crianças são seres dependentes, e dependentes têm os pais, né, professora, para poder educar. O papel do pai é educar, né? Ele tem esse papel de cuidar, de educar, né, de também amar, dar carinho, proteger. E essa educação, sim, tem que ser com limite, mas a criança não precisa apanhar para aprender, para estabelecer limites, muito pelo contrário. Geralmente o que a gente vê, crianças que às vezes apanham, né, vão além até da palmada, e que são crianças que não têm limite. Então isso não é parâmetro para dizer aquela criança que apanha, ela é uma criança que tem limite. Isso não é verdade. Recentemente, professora, foi noticiado aí na mídia nacional, mais precisamente essa semana, né? Um caso de uma professora no interior de São Paulo que enviou um bilhete aos pais de um garoto sugerindo a educação através de castigos físicos. Como a senhora avalia a postura dessa professora? Carlos, eu avalio como uma postura completamente equivocada, né? Vindo de um educador, então, de quem justamente a gente espera o contrário, né? A gente espera uma orientação que seja pedagógica, uma orientação que venha a contribuir com a educação daquela criança, e aí vir uma orientação dessa natureza, realmente, no mínimo, eu posso dizer que foi uma postura equivocada dessa professora, se é que ela pode ser chamada de educadora, como eu falei, né, antes. Acho que ela nem pode ser chamada de uma educadora, porque realmente a falta de noção do ato de educar está implícita nesse bilhete que ela enviou aos pais da criança, né? Professora, quais os fatores mais comuns que podem prejudicar o aprendizado de um aluno? Bom, são diversos, né? São vários os fatores. Pensando numa escala, assim, num âmbito maior, eu poderia até classificar esses fatores em fatores advindos da família, do meio familiar, fatores que são, às vezes, sociais, econômicos, e fatores pedagógicos. Então, pela nossa temática, assim, nós estamos versando hoje nessa tarde bastante sobre a questão da família e da escola. Em termos da família, a falta de atenção, como o próprio Carlos falou, né, a família que não dá atenção a essa questão do estudo, não acompanha, não cobra, não estabelece limites para a criança ter o horário de estudar, o horário de fazer sua tarefa. Então, esses fatores relacionados ao meio familiar podem também prejudicar o aprendizado. As próprias vivências da criança nesse meio, às vezes a gente pensa assim, a criança não tem preocupação. Criança tem sim preocupação, ela se preocupa quando ela vê coisas inadequadas na sua família, né? Situações de violência, situações às vezes, de pobreza extrema, né? Então, são muitas situações em casa que podem prejudicar esse processo de aprendizado. Às vezes, problemas de saúde também não é assim, o que prevalece, mas pode acontecer da criança ter algum problema de visão, algum problema realmente no seu desenvolvimento cognitivo. Esse é um outro aspecto que pode, sim, causar problemas dos mais diversos nesse processo de aprendizagem, como bloqueios, como dificuldades mesmo de entendimento. Mas muitos desses problemas são também de ordem pedagógica. Então, na psicopedagogia, tem uma autora que diz que muitos dos problemas de aprendizagem, às vezes, são problemas de ensinagem, que é um trocadilho que ela faz. Assim, o problema, muitas vezes, não está no aluno, está no professor, está na metodologia, na forma como ele trabalha. E, geralmente, historicamente, buscou-se no aluno as fontes dessas dificuldades. O que esse aluno teria? É um aluno que não se alimenta bem? É um aluno que que vivencia situações de desamparo? Então, muitas vezes, buscou-se no aluno essas dificuldades. E a psicopedagogia veio mostrar também que muitas dessas dificuldades estão relacionadas com a escola, com a falta de preparo do professor, a falta de planejamento, a falta de metodologias que atraiam. Ainda mais hoje, né? Se a gente for pensar num mundo assim, que a escola concorre com uma série de coisas, como videogame, que ele pode ir na lan house, acessar os mais diversos jogos no computador, que é tudo muito interessante para a criança, ou mesmo brincar com os amigos na rua, na hora do recreio. E a escola, ela concorre com tudo isso. Então, se o professor não tiver uma metodologia de ensino que atrai esse aluno, que seja lúdica, né?
aí sim o aluno pode também se desestimular pela educação. Então, são muitos os fatores e eles são de diferentes ordens. Eu citei aqui alguns, mas cada caso é um caso, né? Então, não tem como dizer, sem conhecer e estudar profundamente determinado caso, de onde vem aquela dificuldade do aluno. São casos específicos que precisam de uma análise mais detalhada em cada um. Professora, para finalizar, estamos chegando aí no período de um recesso escolar, né? Algumas instituições até já deram férias aí para os seus alunos, e nesse período, como fica a educação? Deixa de lado, é só brincar, ou os pais precisam se preocupar também com algumas atividades que possam estar ensinando alguma coisa para os seus filhos? Olha, as duas coisas, viu, Carlos? Porque também o respirar nesse momento, a folga realmente para brincar é importante. Não só nesse momento, mas ao longo de todo o ano. Eu percebo pais que às vezes sufocam o filho com uma agenda extremamente lotada, geralmente pais que têm condições de favorecer, né, uma natação, um inglês, um Kumon e etc., uma série de atividades. Tem crianças que passam o dia inteiro em atividade, além das atividades da escola. Então, o pai tem que pensar também na importância desse momento dele parar para brincar. Afinal, a gente está falando de criança, né? A criança, ela precisa brincar. E nesse momento das férias, tem uma série de coisas que os pais podem fazer para incentivar também. Porque, por exemplo, a leitura de um livrinho paradidático, tanto ele está ensinando quanto ele está se divertindo. Seria uma sugestão interessante. A brincadeira com jogos que trabalham raciocínio lógico, que trabalham o desenvolvimento cognitivo. Também ele está brincando e também ele está aprendendo. Então, os pais, eles prestarem atenção nesse momento das férias, de forma a favorecer o aprendizado, também, com certeza, vai estar contribuindo com a escola, para quando ele chegar, ele retornar às atividades, ele está também afiado com o que a escola vai passar ali cobrar no segundo semestre, né? Professora, queremos agradecer sua participação no programa de hoje, com esse assunto bastante interessante, proveitoso para os nossos ouvintes, e esperamos contar com a presença da professora Emília em outras oportunidades, falar sobre educação ou outros assuntos relacionados à sua área. Eu que agradeço, espero que essas questões levantadas, né, nesse curto espaço de tempo possam pelo menos ter possibilitado algumas reflexões, né, para os pais, para os professores que estejam ouvindo a rádio.